Caramba, esse daqui, sem dúvida, é um dos maiores saltos de qualidade que a gente já teve de um filme para outro. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E vamos aí dando sequência ao nosso especial da franquia Invocação do Mal, antes da estreia do quarto filme, que chega na primeira semana de setembro, então a gente tá meio que na reta final, praticamente, né? Faltam 4 filmes para analisar aqui. E hoje eu tô aqui para falar sobre uma das grandes, se não talvez a maior surpresa dessa franquia, que é o Annabelle 2, A Criação do Mal, o filme de 2017 dirigido pelo David F. Sandberg. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, eu não sei quem foi que pediu outro filme de Annabelle, tá? Porque o filme de 2014, dirigido pelo John F. Leonetti, foi o primeiro spin-off da saga Invocação do Mal, é bem fraquinho, tá? Eu acho que ele tem algumas ideias, ele tem um senso, assim, de perseguir um tipo diferente de história, mas a gente viu aqui na análise, né? Eu vi que algumas pessoas gostam, inclusive, mas eu acho ele muito mal executado, eu acho que ele não conversa muito com o universo em si, ele me parece muito mais genérico do que o James Wan fez no primeiro Invocação do Mal, porém, o filme foi um caminhão de dinheiro, né? Ele foi super barato e rendeu muita grana, então, naturalmente, né, e aliado aí aos planos de expansão do universo de Invocação do Mal na Warner e New Line, um novo filme de Annabelle foi confirmado também, só que dessa vez o James Wan e o produtor Peter Safran estavam de olho no cineasta sueco David F. Sandberg, que eu já comentei aqui no canal várias vezes. Eu acho até que, com exceção do Quando as Luzes se Apagam, que é o filme de entrada dele em Hollywood, que o próprio James Wan produziu, acho que eu comentei todos os filmes dele aqui, e o James Wan fica bem impressionado com o trabalho do Sandberg no Quando as Luzes se Apagam, no trabalho de pós-produção dele, e ele oferece o cargo de direção do Annabelle 2, e o David F. Sandberg, né, eu sinto que é uma grande oportunidade, né, que é tipo assim, olha, tem um pé na indústria e agora vem esse convite para a continuação de uma saga de terror famosa, ele vai fazer isso direito, né? E ele também fala que o que atraiu ele ao projeto foi o roteiro do Gary Dauberman, que volta para escrever o filme, que parecia muito mais desconectado do primeiro, né? Ele é um filme mais isolado, é um filme de época também, ele é um prequel do prequel, né? O Annabelle já era um prequel e esse daqui vai mais para trás no tempo ainda, formando aí uma conexão no final que eu acho boa, inclusive, né? Então, o Sandberg topa dirigir o projeto, sairia um ano depois do Quando as Luzes se Apagam, teve um orçamento de 15 milhões de dólares e gravações de junho até agosto de 2016 em Los Angeles. Eu acho curioso que, né, ele estava gravando a Annabelle 2 enquanto Quando as Luzes se Apagam estavam saindo nos cinemas, né? Então acho que assim, a recepção positiva daquele filme foi mais um incentivador pro James Wan, de que ele teria contratado o cara certo. E quando a Annabelle 2 chegou nos cinemas em agosto de 2017, né, essa é meio que a área da franquia Invocação do Mal, a gente já tinha tido o Invocação do Mal 2, que foi um grande sucesso, e a Warner também já estava aí com outros planos de spin-offs e derivados. Então o Annabelle 2, ele é quase como se fosse o Homem de Ferro 2, o Batman vs Superman, né, aquele filme de universo compartilhado que já está soltando várias pistas e direções onde ele pode ir. A diferença é que o Annabelle 2 ele é muito mais bem sucedido do que esses dois filmes, porque ele nunca esquece de ser um filme sobre aquela história em primeiro lugar. E o resultado é surpreendente. A história do filme é ambientada nos anos 40, seguindo um grupo de jovens órfãs que é acolhido por um casal recluso. Durante a estadia no orfanato, as amigas Janice e Linda, vividas por Talita Bateman e Lulu Wilson, passam a ser atormentados pela presença maligna da boneca Annabelle. O que eu gosto da franquia Invocação do Mal em geral, pessoal, é que cada filme te leva para uma ambientação muito diferente, né? Para um grupo de personagens completamente diferentes, né? A gente foi, né, de duas famílias assombradas por espíritos na sua casa, para um casal esperando um bebê e agora para um grupo de órfãos que vão aí para esse orfanato que está sendo hosteado pelo personagem do Anthony LaPaglia, que é casado com a Miranda Otto. A gente acompanha núcleos de histórias diferentes nesse filme aqui, né? E de início eu tenho que elogiar bastante o roteiro do Gary Dauberman, porque ele é muito mais eficiente e superior ao que a gente viu no último Annabelle também. De cara, né? O que a gente tem de início no filme é uma tragédia, né? Esse casal do LaPaglia e da Otto
perdem a filha pequena deles, que é a Annabelle, né? Ela morre num acidente trágico. A gente descobre que o La Pagra era um fabricante de bonecas e a gente literalmente vê a origem da boneca Annabelle e a forma como o Doberman conta tudo o que aconteceu, né? A manifestação maligna amarra bastante com o prólogo do Invocação do Mal, que a gente viu, né, o casal Warren explicando como os espíritos se apegavam a bonecos, até a gente ter a introdução desse grupo de meninas que é levado pro orfanato e de cara, assim, né, a amizade entre a Janice e a Linda, que são muito bem interpretadas pela Bateman e a Wilson, é a sua bússola pelo filme inteiro e é genuíno, né? Você entende muito bem o senso de abandono daquelas meninas, o senso de que elas querem uma família, de que elas estão buscando por algo e que, né, a Linda e a Janice em específico são duas amigas muito próximas, quase como irmãs mesmo, e tem esse pacto, assim, né, de que elas têm que ir juntas, independente do lugar que elas forem, independente da família que adotar elas, só que você traz essa complicação que o Sandberg reforça muito bem com a câmera dele, né, você vê a inteligência dele como diretor, nessa tomada em que todo mundo sai do ônibus e você foca nas pernas e pés de todas elas, e a Janice é a última a sair, porque ela anda de muleta, porque ela tem uma complicação na perna devido ao pólio, né? Então já é uma protagonista com essa limitação física e que também acaba deprimindo ela bastante, que vai tornar ela o principal alvo da boneca Annabelle, do demônio, né, que se apega à boneca Annabelle. Então, ótimos personagens, dilemas fortes, conflitos bem estabelecidos, bem executados num elenco super eficiente, né? Você de cara já vê uma melhora exponencial desse filme em relação ao anterior, e o David F. Sandberg, né, de posse aí de um ótimo elenco, de uma ambientação divertida, né, ele tá muito mais alinhado ao estilo de direção do James Wan. Ele até apresenta o orfanato num plano sequência bem parecido com o do primeiro Invocação do Mal, então ele tá muito mais conversado com esse universo, com a estética, com a execução dele, do que o primeiro Annabelle, que pra mim, sabe, não tinha nada a ver no que ele fazia de sustos, de medo, de atmosfera. Nesse daqui você sente o isolamento, você sente o drama das personagens também, e o Sandberg, ele cria sequências de terror muito bem feitas, né? A ideia de ter um quarto trancado onde a menininha Annabelle morava, a manifestação da presença demoníaca, tem jumpscares que são muito merecidos, sabe? Aquele momento que você vê a menina parada em frente à janela, você vê o reflexo do rosto dela na janela, é quando ela vira, tem aquela cara lá do Joseph Bichara falando que quer a alma dela, é muito impactante, e eu gosto de como o David F. Sandberg traz momentos onde a gente não vê a Annabelle se mexendo, né? O primeiro filme ele não resistia a mostrar umas viradas de cabeça, mostrar ela levitando. Nesse daqui é sempre sobre alguma consequência ou impacto que ela tem no ambiente, né? Como o momento em que o personagem do Anthony LaPaglia tá levantando uma cruz para manifestação demoníaca, que você entende que é uma presença alta, porque ele vai levantando a mão para frente e ele é completamente assassinado por ela e a câmera nunca sai do rosto da boneca Annabelle sentada na mesa, né? Você escuta os gritos de dor, você até consegue ver algumas sombras ali, mas é uma tomada quase Hitchcockiana, onde você tá sempre naquela expressão que nunca muda da boneca Annabelle, e isso é incômodo, né? Isso te deixa meio inquieto, mas ao mesmo tempo, né, que tem os momentos de terror mais sério, o Sandberg se diverte ao criar outras figuras potencialmente spin-offáveis da franquia Invocação do Mal, como esse espantalho que fica largado num celeiro, que eu, né, adoro aquele clímax de perseguição dele, a própria personagem da Miranda Otto, que ela sofreu um ataque, ela ficou meio desfigurada e ela usa meio que uma máscara fantasma da ópera, mas formada de boneca de porcelana, que é, assim, impactante, é icônico, então é um filme que consegue criar o medo, mas sem perder um pouquinho do pulp, né, daquele elemento um pouquinho mais trash, de criar figuras de terror icônicas, quase como James Wan criando o Homem Torto no Invocação do Mal 2, né, tem espaço para coadjuvantes ricos, para um bom trabalho de elenco também, e, claro, né, a forma como o filme vai desenrolando e caminhando para o clímax, onde a Janice é possuída pelo demônio da Annabelle e acaba indo num caminho muito mais dark, ele amarra isso com o começo do primeiro filme, ao mostrar que a Janice assumiu o nome de Annabelle, foi adotada por um casal e acabou entrando para o culto a lá Charles Manson do primeiro filme, e ela literalmente foi
a assassina dos vizinhos da Annabelle Wallis daquele primeiro filme e entrou em contato com a boneca Annabelle, você entende por que aquela personagem resolveu pegar a boneca Annabelle no filme, faz todo sentido. É um tipo de puxada de tapete que melhora o primeiro Annabelle, né? Quando você tem o cenário inteiro, o contexto, nossa, parece que o cara planejou isso desde o início, né? E realmente funcionou, né? O resultado final da Annabelle 2 eu acho surpreendente, eu acho que ele é bem dirigido, ele é bem escrito, ele é bem fotografado também pelo Maxime Alexandre. É, assim, uma grande surpresa, né? Você fica feliz de ver um resultado que começou de uma ideia ruim, né? Um spin-off, continuação de um filme que já não era tão bom, mas que aí, por um milagre, né? Acho que por um trabalho realmente dedicado do Sandberg, que, de novo, não perdeu a oportunidade, né? Você tem que jogar com as cartas que o banco te dá. Ele fez um puta trabalho. Eu ainda considero, talvez, isso aqui como o melhor filme da carreira dele, e eu sinto falta de ver o Sandberg, né, com um trabalho assim de novo. É uma das grandes joias pra mim do universo Invocação do Mal, e eu fico triste, de verdade, que o James Wan nunca tenha chamado o David Sandberg pra fazer um Invocação do Mal, porque ele realmente tinha mais domínio do que o Michael Chaves, que a gente já vai falar daqui a alguns capítulos. Para Annabelle 2, A Criação do Mal, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, o Annabelle 2, né, mais um investimento de baixo risco, trouxe aí um grande resultado nas bilheterias quando ele estreou nos cinemas americanos em 11 de agosto de 2017 com 35 milhões de dólares, que é ajustado para a inflação dá cerca de 46,066 milhões, levando a uma bilheteria doméstica total de 102,92 milhões, que é ajustado para a inflação dá cerca de 134,346 milhões, e no mundo inteiro um valor de 306,592 milhões, que é ajustado para a inflação chega aí na casa de 403,454 milhões, ou seja, a franquia Invocação do Mal gasta pouco e rende muito, o que só deixaria todo mundo mais motivado para mais filmes de Annabelle e um outro derivado que agora seria A Freira, que vai ser o tema do próximo vídeo. E eu lembro da Freira ser bem ruim, tá? Eu nunca revi A Freira, mas eu vou tentar um outro olhar, vai que ele melhora, não sei. Deixe nos comentários depois, pessoal, o que vocês acham do Annabelle 2, se vocês consideram ele tão surpreendente quanto eu sempre achei. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.